Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor, amém? Nossa mente já está completamente envolta na situação a qual Jesus passou na última semana de sua vida, pelas leituras que nós fizemos. Nós também já estamos bem diante do Calvário, porque nós cantamos isso várias vezes nessa noite, e agora chegou a hora de meditar sobre tudo isso que aconteceu para as nossas vidas, o que Deus tem a nos dizer sobre tudo isso. E todas as vezes que a gente medita sobre a cruz do Calvário, sobre o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez, sempre tem algo mais a ser acrescentado a nós. Você crê nisso? Amém? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19. João capítulo 19, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 5. Amém? Todos encontraram? João 19, do 1 ao 5. Irmãos, existem muitos feriados durante o ano, mas eu estava comentando com a minha esposa, esse não é um feriado comum, esse é o momento mais importante para nós que somos cristãos, amém? Esse é o momento mais significativo para nós estarmos juntos, celebrando o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Nunca esqueçam isso. 19, Evangelho de João, do verso 1 ao 5, diz assim: Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, não há como nós expressarmos nesta noite toda a gratidão dos nossos corações, quando descobrimos que existe um Deus, e que esse Deus é justo e fiel. Nós também descobrimos que é um Deus santo e que não tolera pecado. E se não tolera pecado, ó Pai, como o Senhor poderia tolerar pecadores como nós? Por isso, Teu Filho veio a este mundo nos dar a condição de santidade, de pureza e de perdão dos nossos pecados. Deus, como expressar toda a gratidão por um dia podermos morar contigo para sempre? Ó Pai, ajuda-nos nesta noite a celebrar isto entendendo a Tua palavra, contemplando a Tua verdade e assim recebendo no coração, vivendo nossas vidas para a Tua glória. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o Senhor. Amém. Então, no texto do capítulo 19, do verso 21, você vê que nós começamos com um então. Então, por quê? Porque trouxeram Jesus até Pilatos, para que Pilatos, que era o governador daquela província, pudesse julgar a causa de Jesus. A causa, como os irmãos sabem, é porque tudo aquilo que Jesus pregava e ensinava ia contra a religiosidade da sua época, ia contra o judaísmo da sua época. Então isso fez com que eles levassem Jesus a ser julgado pelo governador Pilatos, como se Jesus fosse uma espécie de traidor da religião judaica, uma espécie de motinador, alguém que estivesse disposto a criar confusão. E por isso eles levaram até Pilatos. E aí no texto do capítulo 19, quando Pilatos diz então, é porque ele já foi apresentado a Pilatos, Pilatos já o interrogou, não conseguiu ver nele nenhum tipo de coisa que pudesse gerar algum temor, ou alguma coisa que pudesse gerar alguma confusão na cidade, e enfim, Pilatos não viu nele um criminoso. E aí, para que o povo pudesse se acalmar, aqueles que tinham levado Jesus até ele pudessem se acalmar, diz o texto que Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. A ideia de Pilatos era a seguinte: era de que quando aqueles homens vissem Jesus açoitado, eles pudessem se compadecer e vissem que aquele homem não era nada demais, não era um criminoso perigoso, mas apenas uma pessoa comum. E aí o texto diz então que Pilatos manda açoitar Jesus.
E quando Jesus vai ser açoitado, os açoites daquela época eram terríveis, não é? Porque eram chicotes com pontas nas quais haviam pedaços de osso, para que quando o chicote encostasse na pele e o indivíduo fosse puxar o chicote, isso arrastava a pele junto, isso arrastava a carne junto. Era uma surra, quase levava à morte, se o indivíduo fosse fraco, se o indivíduo não tivesse uma composição física muito forte. Então, na maioria das vezes, eram 39 chibatadas. Uma só já faria qualquer pessoa passar dias sentindo dor. Agora, você imagine o indivíduo levar 39 chibatadas, que era o mínimo que se dava. O máximo, além disso, era a condenação à morte pela surra. Então, 39 chibatadas seriam dadas em Jesus, 39 vezes suas costas seriam fustigadas por um chicote de osso que alcançaria sua pele e rasgaria ao mesmo tempo. Não dá para a gente descrever como ficou a situação das costas de Jesus ou do corpo de Jesus. Porque muitas vezes, quando as costas estavam muito dilaceradas, onde as costelas já começavam a aparecer, eles viravam o corpo do indivíduo para terminar as 39 chibatadas. Então Jesus provavelmente apanhou dos dois lados para que pudesse suportar as 39 chibatadas. É impossível a gente tentar imaginar um indivíduo passar por tamanha situação, e Pilatos imaginou a situação e pensou: então, quando eles verem isso, do que o Império Romano é capaz de fazer com alguém que é acusado de ser um amotinador, de ser alguém que está criando confusão na cidade, eles provavelmente olharão para esse homem, verão a simplicidade dele, verão que não é nenhum criminoso e automaticamente deixarão que ele vá. Só que quando Jesus foi ser surrado, os soldados teceram uma coroa de espinhos. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e cravaram na fronte de Jesus. Como se não bastasse toda a surra dilacerante, eles cravaram uma coroa de espinhos na fronte de Jesus, que deve ter alcançado parte do crânio de Jesus, porque eles puseram isso na cabeça dele, vestiram um manto de púrpura, chamando-o de rei, ou blasfemando dele como se ele fosse rei, chegavam a ele e diziam: salve, rei dos judeus, que era uma forma de humilhar Jesus. Além disso, davam-lhe bofetadas. Um outro texto diz que quando eles colocaram a coroa de espinhos na cabeça, nós lemos esse texto aqui durante o culto, eles pegavam a vara que estava na mão de Jesus, como se fosse um cetro de rei, tiravam a vara da mão de Jesus e acertavam na cabeça de Jesus, para que a coroa pudesse cravar ainda mais. E o texto prossegue dizendo que então Pilatos saiu, no verso 4, e lhes disse: eis, vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, imaginem a cena, trazendo a coroa de espinhos sobre a cabeça, um manto de púrpura sobre os seus ombros, como se fosse um rei. Pilatos apontou para ele e disse: eis aí o homem. E o texto prossegue dizendo que o povo, ao ver a cena, não se compadeceu nem um pouco e disse: crucificam, crucificam. Quando Pilatos apresenta Jesus ao povo novamente, quem está ali diante do povo agora, meus irmãos, é mais do que um homem ferido por açoites. É uma pessoa com marcas profundas de tortura física e emocional. É uma pessoa humilhada publicamente. O homem que está diante ali agora do povo jamais poderia ser reconhecido como um rei. Jamais. E não esqueça, e esse é o detalhe importante dessa reflexão nossa nessa noite, que Jesus estava ali no nosso lugar. Que Jesus está ali, dentro do ambiente humano é uma coisa, e no ambiente da esfera eterna é outra. No ambiente humano, Jesus está assumindo ali uma condenação diante do tribunal dos homens, da qual ele é inocente. Amém? Dentro da condição humana. Na condição eterna, Jesus está assumindo ali naquele instante uma condenação que, dentro dos parâmetros divinos, é justa, porque ele está no nosso lugar. O julgamento eterno diz que Jesus é culpado porque ele está lá no nosso lugar. E o julgamento eterno é justo.
Ele está ali como pecador. O julgamento humano é injusto. Ele não tem culpa nenhuma, humanamente falando. Jesus representa ali, naquele momento, então, o que o pecado faz com todos nós. O que o pecado faz com as nossas vidas. Aquele instante, aquela figura de Jesus é a figura do que o pecado pode fazer com você e comigo. O pecado, ele nos desfigura, ele rebaixa a nossa dignidade, ele nos humilha e ele nos fere. Assim como Jesus estava naquele instante, desfigurado, rebaixado em sua dignidade, humilhado e ferido, assim somos nós, como pecadores. Eu quero esmiuçar isso para você em detalhes. Primeiro, o pecado nos desfigura. Como Jesus estava completamente desfigurado, você pode ter certeza disso, depois de uma surra de 39 chibatadas, depois de uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça, ele devia estar coberto de sangue, completamente irreconhecível. O pecado faz isso com a gente, ele nos desfigura. Nós fomos criados, irmãos, para refletir a glória de Deus, mas o pecado, ele manchou a nossa imagem, que era para ser semelhante à imagem pela qual Deus nos criou. E a nossa imagem está desfigurada, está longe daquilo que a gente devia ser. Nós estamos longe daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. E a Bíblia diz que como é que Deus gostaria que nós fôssemos? A Bíblia diz que Deus gostaria que nós fôssemos iguais ao seu Filho Jesus Cristo. Então, se você conhece um pouco só da vida de Jesus, um pouco, não muito, você há de concordar comigo que nós somos muito diferentes de quem Jesus é. Ou seja, nós estamos completamente desfigurados daquilo que o Senhor queria que nós fôssemos, se a gente comparar a nossa vida com a vida de Jesus. Jesus é a imagem perfeita do que Deus quer de cada ser humano, homem e mulher. Seu comportamento, sua moral, sua obediência, sua submissão, é tudo aquilo que Deus quer de nós. E quando nós olhamos para nossas vidas e comparamos com a de Jesus, nós dizemos, não tem nada ou absolutamente a ver. Estamos completamente desfigurados daquilo que Deus gostaria que nós fôssemos quando nos criou. E o que nos desfigurou? A Bíblia diz que é o pecado que nos desfigura. O pecado é a desobediência a Deus. Nós damos as costas para Deus todas as vezes que fazemos as coisas ao contrário dos seus mandamentos. Mas o pecado não é só isso, não é só quando a gente faz coisas ao contrário dos mandamentos de Deus. Mas o pecado também é quando nós simplesmente conhecemos os mandamentos e não damos ouvidos a eles. Mas existe mais ainda uma essência do pecado. O pecado é também quando nós sequer reconhecemos que existem mandamentos. Dentro desses três aspectos, nós estamos sempre em pecado. Ou porque nós conhecemos os mandamentos e não cumprimos, ou porque nós negligenciamos e achamos que os mandamentos do Senhor não têm nada a ver com a gente, ou porque nós sequer sabemos que Deus tem um mandamento. Isso desfigura a nossa existência. E ao invés da gente ser o reflexo daquilo que Cristo é, nós nos tornamos o reflexo da desobediência, do abandono de Deus. E a consequência disso é o que nós somos. Olhe para a humanidade, meus irmãos. Olhe para a humanidade sem Deus e veja como as pessoas estão completamente desfiguradas. O apóstolo Paulo, ele descreveu a nossa condição em dois momentos. Em Filipenses capítulo 3, se a Sabrina puder colocar para nós, Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo disse que a humanidade estava assim. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo significa a obediência a Deus. Amém? Então há muitos que são inimigos da obediência a Deus. E o verso 19 diz, quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Essa é a condição do ser humano desfigurado. Em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 em diante, o apóstolo Paulo dá mais uma descrição sobre a nossa realidade. E ele diz o seguinte, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis.
Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis. Sabe aquelas pessoas que dizem, não falo mais com essa pessoa nunca mais, e não falam mesmo? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa é a condição da humanidade desfigurada, a condição daqueles que vivem em pecado, a condição daqueles que vivem em desobediência a Deus. A desfiguração do pecado é brutal, brutal. O homem de família pode a qualquer momento, por causa do pecado, aquele homem digno e respeitoso tornar-se um adúltero. O pecado é assim. Rapidinho você pode sair de uma situação boa para uma situação completamente desfigurada. O jovem educado pode a qualquer momento tornar-se um jovem violento. A moça inteligente pode a qualquer momento começar a se tornar vaidosa e preencher sua vida com nada que realmente tenha valor. A mulher amorosa pode tornar-se ríspida e cruel. Essas são as desfigurações causadas pelo pecado, que todo mundo está sujeito a elas. Em segundo lugar, o pecado ele rebaixa a nossa dignidade. O Jesus apresentado ali diante do povo, meus irmãos, estava rebaixado em sua realeza. Está ali diante deles um rei. Mas quem diria que ali é um rei? Quem diria que ali era o Filho de Deus? Quem diria que ali era o Senhor do universo, que criou todas as coisas, que criou as estrelas, que criou o universo? Jamais. Naquela situação ele estava rebaixado em sua dignidade. E o pecado tira a nossa dignidade. A dignidade de nós sermos vistos como filhos de Deus. Nós somos, por causa do pecado, necessitados da adoção de Deus, porque por causa do pecado, nós deixamos de ser filhos de Deus e nos tornamos criaturas de Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 23, o apóstolo João descreve isso para nós. 1 João 2, 23 diz assim: todo o que nega o Filho, também não tem o Pai. Amém? Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Se você não... Preste atenção no que ele diz. Todo que nega o Filho, se você nega que Jesus é o seu Senhor, então Deus não é o seu Pai. E aí, em 1 João capítulo 3, verso 10, 1 João 3,10, o apóstolo vai mais profundo ainda e diz: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça, ou seja, quem não quer fazer as coisas de maneira correta, que a justiça na Bíblia é isso, não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Amém? O pecado, então, nos priva da dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Se viemos de Deus, é natural que ao descobrirmos a existência desse Deus, nós imediatamente nos voltemos para Ele e digamos: Senhor, eu reconheço que existe um Deus, e eu preciso de Ti, porque Tu és Deus, e se eu vim de Ti, eu devo voltar para Ti. No entanto, o pecado cega o nosso entendimento. E muitos preferem reduzir-se à indignidade do pecado, do que humildemente reconhecer a paternidade de Deus. Há muito tempo atrás, eu ouvi essa história. Havia um mendigo nas ruas de Fortaleza, que falava muito bem, muito educado, parecia ter muito intelecto, inclusive falava francês e até um pouco de inglês. Um dos mendigos ficou impressionado com isso, chegou para ele e disse: me diga uma coisa, você é muito jovem, você parece ser muito inteligente, você parece ter muito conhecimento, o que você está fazendo aqui na rua, morando na rua, se vestindo com uma roupa só por meses, comendo do que lhe dão? O que você está fazendo aqui entre nós? E o rapaz respondeu: é o seguinte, o meu pai
quer mandar em mim. E eu não suporto que mandem em mim. Então eu prefiro viver aqui, livre, do que ter alguém mandando em mim. E o outro mendigo respondeu: cara, eu queria muito que alguém mandasse em mim. Eu queria muito que alguém me amasse tanto que quisesse mandar em mim. Porque eu prefiro que alguém mande em mim do que eu viver como vivo aqui. Eu vivo porque me deixaram livre do esquecimento para morrer sem amor. Há muitos que veem Deus assim. Eu não quero um Deus mandando em mim. Então eu quero viver do jeito que eu quero, porque eu não quero viver com Deus mandando em mim. E assim a gente vai mendigar pela vida. E assim a gente vai passar por uma vida de maneira miserável, sabendo que o Senhor da vida é o nosso Pai. E sabendo muito mais, que não só o Senhor da vida é o nosso Pai, mas Ele quer mandar em nós sim. Mas esse que quer mandar em nós, nos ama. E é muito bom ser comandado por alguém que nos ama. Em terceiro lugar, o pecado nos humilha e nos fere. Irmãos, eu nem consigo imaginar a humilhação sofrida pelo nosso Senhor. É impossível a gente imaginar. E eu acho que os ferimentos mais significativos não foram os ferimentos físicos. Eu acredito que o ferimento mais significativo foi no coração, de olhar para a sua criação, para aqueles os quais Ele criou, e a maneira a qual aqueles os quais Ele criou o estavam tratando. Eu acho que isso deve ter marcado muito mais. Mas tem uma coisa muito significativa nas Escrituras, é que as mãos e os pés de Jesus ficaram marcados, né? Foram furados. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, que Ele ressurge novamente, as feridas de Jesus ainda estão lá. Lembram quando Tomé não acreditou? Ele diz: toque aqui. Lá em Apocalipse, quando o apóstolo João tem a visão de Jesus, uma visão gloriosa, que ele nem consegue ficar de pé e cai no chão, não é? Diante dessa visão, o texto diz que quando ele vê Jesus, ele reconhece por uma coisa incrível, que é as marcas em suas mãos. As marcas do sofrimento estão lá. E essas marcas do sofrimento estão lá porque o Senhor está dizendo que essas marcas representam vitória. Então, o pecado deixa marcas. Deixou em Jesus marcas, não é? Deixou em suas mãos, em seus pés, do seu lado, marcas. Mas em nós, essas marcas também existem. O pecado deixa muitas marcas na vida da gente. Imagina só o rei Davi. Tantas conquistas ele teve. Era tão respeitado pelo povo. Era tão amado pelos filhos. Mas eu tenho certeza que a marca do adultério nunca saiu da vida dele, embora tenha sido perdoado pelo Senhor. Imagina Pedro, grande Pedro, que sempre estava perto de Jesus, que era sempre ousado, que sempre falava as coisas quando pensava, e é o Pedro que negou Jesus 3 vezes. Será que Pedro chegou a esquecer disso um dia? Será que isso não ficou marcado para sempre? Paulo, aquele que foi chamado para ser o grande evangelista que é, 70% dos livros do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo grandemente, mas será que ele esqueceu, em algum momento de sua vida, dos cristãos que ele ordenou que fossem mortos? O que eu quero dizer com isso é que pecados nos marcam, e alguns deixam marcas profundas, e por mais que nós nos sintamos perdoados, eles ainda estão lá. Mas há duas coisas maravilhosas sobre as marcas que o pecado nos deixa. Duas coisas maravilhosas da gente pensar sobre. A primeira delas é que essas coisas, esses pecados, podem simplesmente simbolizar o que Deus fez por nós. Simbolizar o dia em que Ele foi misericordioso e nos perdoou. Se há marcas de pecado em sua vida, quem sabe essas marcas podem ser transformadas simplesmente numa lembrança do dia em que Deus olhou para você e disse: eu te perdoo. E todas as vezes que você olhar para esses pecados, você não vai olhá-los mais com o coração apertado e angustiado, mas com o coração cheio de alegria, lembrando: sim, isso aconteceu, mas o Senhor me perdoou. A segunda coisa é que essas marcas podem também significar o seu ponto de encontro com Jesus.
Se hoje você reconhece alguns pecados, se hoje você vê que o pecado lhe desfigurou, que o pecado lhe maltrata e lhe fere e lhe tira a dignidade de ser um filho de Deus, você hoje também pode descobrir que o pecado pode ser o seu ponto de encontro com o Senhor Deus, com o perdão de Deus. Talvez, meus irmãos, você que está aqui, carregue consigo muitos ferimentos causados pelo pecado, mas eles podem ficar na sua história de maneira diferente. Eles podem ser apenas uma forma que Deus usou para que você reconhecesse quem você realmente é e o perdão dele pudesse lhe alcançar. Há um tempo atrás, uma jovem que antes era prostituta entregou um folheto na mão, um folheto evangelístico na mão de um homem. Ele olhou fixamente para ela, como quem a estava reconhecendo, e disse: eu conheço você. Eu já vi você nos piores lugares dessa cidade. E ela não se intimidou e disse: certo, você já me viu nos piores lugares dessa cidade, e há de me ver no melhor lugar do universo, se entregar a sua vida a Jesus, como eu fiz. Eu não sei que pecado você cometeu, eu não sei que marca ficou em sua história, mas o Senhor diz que tem perdão para você. Jesus não permite que as marcas do pecado sejam marcas de derrota. Quando nós olharmos para as marcas das mãos de Jesus, ali não há derrota, ali há vitória. Ele torna marcas de pecado em marcas de vitória. E pergunto a você nesta noite que está talvez ouvindo o Evangelho pela primeira vez, ou já ouviu outras vezes, não importa. Você percebe que o pecado, ele lhe desconfigurou? Você sente que você está longe de ser alguém que agrade a Deus? Você entende que o pecado, ele lhe tirou a dignidade de você ser chamado de filho de Deus? Você entende que o pecado tornou você alguém longe de Deus e que você não consegue entender que esse Deus te ama e que esse Deus é seu Pai? Você sente o quanto o pecado já lhe humilhou, já feriu a sua vida? Se a sua resposta é sim para essas perguntas, então você com certeza entendeu nesta noite que você precisa de Jesus. Só Ele, pelo seu sacrifício em nosso lugar, pode tornar você agradável aos olhos de Deus, concedendo a você o perdão. Só Jesus pode tornar você filho de Deus, porque Ele aproxima você do Deus Pai Todo-Poderoso. Só Jesus pode curar as feridas que o pecado lhe fez, fazendo dessas feridas uma marca de vitória pelo perdão e graça oferecidos por Ele. Eu, se fosse você, eu não perderia essa chance de hoje entregar a vida a Jesus. Fala com o Senhor, aí onde você está, sobre o que você ouviu nesse instante. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste nesta noite entendimento sobre Teu sacrifício por nossas vidas. Tu não desejas que Teus filhos, ó Pai, percam a dignidade de serem chamados Teus filhos. Tu não desejas que nós sejamos pessoas completamente desfiguradas pelo pecado.
Oh Deus, Tu não desejas que o pecado nos humilhe e nos fira de tal forma que passemos a vida toda escravos do pecado. Tu desejas nos libertar e nós te bendizemos por isso. Bendito seja o Teu nome. Amém. Se existe alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus, a primeira coisa que você deve saber é: a vida na verdade não é sua. Você não tem nada a entregar a Deus. A vida é Ele que te concedeu. Você tem que devolver a sua vida a Jesus. Que você possa meditar nisso. Amém? E continue ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?